Aqui para mais uma live, um bate-papo café com profissionais de segurança, saúde e meio ambiente. E hoje traremos aqui a Cristina Pinheiro, que é coordenadora do movimento ODS Estado do Rio de Janeiro. Ela que é formada em RH, formada em marketing, atua com projetos sociais, atua no movimento ODS, levando o entendimento sobre os 17 Objetivos da ONU para todos que queiram conhecer e entender a Agenda 2030, que no qual diversos países se comprometeram com esse tratado, e a Cristina hoje tem um trabalho de grande relevância nesse grupo, que chama-se Movimento ODS Estado do Rio de Janeiro, e hoje é a nossa convidada. Esse negócio funciona hoje, que o tema é bom, hein? Falar dos 17 Objetivos do ODS, quais os mecanismos, qual que é a Agenda 2030, o que é, o que a pandemia afeta ou não afeta na implantação dos ODS, sabendo que essa agenda tem um cronograma de até 2030 com diversos objetivos, indicadores e metas a serem cumpridas. Eu sou Cristina Pinheiro, sou coordenadora do Movimento ODS no Estado do Rio de Janeiro, faço parte do Colegiado Nacional do Movimento ODS. Quem é esse movimento? Um movimento que trabalha desde 2004 com a Agenda ODM, que foi uma agenda que pouca gente conheceu, mas é uma agenda que está dando continuidade aos ODS, né? Nós trabalhamos desde 2004 mobilizando a sociedade em prol do atingimento desses objetivos, sensibilizando e mobilizando prefeitos, gestores públicos, que eram o foco da Agenda ODM, mas a Agenda ODS ele exige muito mais que empresas, gestores públicos, privados e toda a sociedade possa estar engajada com essa agenda. E isso está muito claro neste momento de pandemia. Além de fazer parte do movimento, eu sou secretária nacional da CONAFER, que é uma confederação nacional dos agricultores familiares e empreendedores rurais. Uma entidade que ela é fundada desde 2011, mas a luta dela vai desde 2004, quando um grupo de agricultores decidiu batalhar na criação de uma lei que os amparassem. Afinal de contas, para quem não sabe, quem bota comida na nossa mesa são os agricultores familiares e que precisam ser reconhecidos e respeitados, porque quem põe comida na nossa mesa precisa do nosso respeito. E aí, eis que surge a Lei 11.326, que reconhece a agricultura familiar como uma categoria, um setor econômico, realizando assim um censo após isso, onde se descobriu pelo IBGE que foi o censo da agricultura familiar, né, que constatou os 36 milhões de agricultores, responsáveis por 73% do consumo, que vai para a minha mesa e que vai para a sua mesa. A gente não precisa nem dizer o quanto de respeito, de carinho a gente tem que ter pelos agricultores familiares. Comida de verdade está na nossa mesa, produzida pela mão dessas pessoas. Enfim, muito se fala... Rapaz, que pedrada, hein? Rapaz, que pedrada. Ela chegou chegando. Chegou brava. Eu tava até aqui, ó. Deu até um calor. Rapaz, se essa mulher não entra hoje, que eu enfoco. Tá todo mundo aí nessa moda aí de falar que precisa ser mais sustentável. Mas muito mais do que falar, a gente já vem discutindo isso há muito tempo. E é importante que essa discussão ela seja pautada em conhecimento. E se vem falando de meio ambiente desde 72, eu não era nem nascida. Quando a primeira conferência que aconteceu lá em Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Então, que fique claro para todo mundo que nós, né, os grandes mobilizadores, ambientalistas, ativistas, estamos nessa luta há muito tempo. E que se alguém está falando de meio ambiente agora, começa a correr porque está muito atrasado. A natureza está dando seus sinais há muito tempo. E é hora de pararmos e fazermos uma reflexão sobre isso. Saímos de 72, passamos 20 anos para discutir na Eco 92, que nós tivemos o privilégio, a honra de, além de ser sido feita no Brasil, foi no Rio de Janeiro que ela aconteceu, e ela foi conhecida como a Cúpula da Terra, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Né? E continuamos caminhando. É bem verdade que esse caminhar vem em passos lentos, mas é importante que a gente nunca parou, né? Tivemos a Conferência de Joanesburgo, que veio em 2002, que aconteceu na África, conhecida como a Rio+10. E logo depois tivemos a conferência, que durou mais um pouquinho de tempo, que também foi aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que eu tive a honra de participar, que foi a Rio+20, que aconteceu em 2002, no Rio de Janeiro.
que teve a produção de um documento muito importante, O Futuro que Queremos. E eu vou começar com essa pergunta e quero terminar fazendo essa pergunta. Qual é o futuro que nós queremos? Mas um futuro que a gente consiga construir de verdade. Não existirá futuro se nós não fizermos um bom presente. Gente, nem na nossa vida pessoal a gente vai conseguir ter um futuro bacana se a gente não começar a batalhar agora no presente. Então, a questão do meio ambiente, ela vem dizendo para a gente há muito tempo, a hora é agora. Aliás, estamos atrasados, né? Precisamos correr, e correr muito. E não é só por causa da pandemia, não. A pandemia não pode ser um motivo e nenhuma desculpa por coisas que a gente não vinha fazendo. Eu acho que a pandemia foi uma luz vermelha que acendeu para que a gente comece a ver o quanto estamos vulneráveis. O quanto a nossa fragilidade, e essa fragilidade é de uma maneira geral, né? Nas nossas empresas, na saúde, a gente está com uma fragilidade total e é preciso repensarmos a nossa forma de viver. Bem, a agenda ADM, para quem não sabia, ela era uma agenda que tinha 8 objetivos. Uma agenda que, embora o Brasil tivesse ficado bacana na foto, a gente ficou a desejar ainda, porque a gente deixou para correr como bom brasileiro, né? Aos 45 do segundo tempo. Se nós tínhamos uma agenda com 8 objetivos e nós ficamos devendo, né, 21 metas e 69 indicadores, a gente ainda podia ter ficado melhor e a gente não ficou. Eis que de 2000 a 2015, né, com a vinda dos ODS, isso mudou, né? A gente sai de 8 objetivos e passa para 17. A gente mais que dobra isso. Então, isso estava claro para a gente que o trabalho ia ser muito maior. Né? Nós temos 17 objetivos, 169 metas e mais de 200 indicadores. Mas muito mais do que decorar isso, eu sempre brinco, né? Quando eu vou dar palestra nas igrejas, não basta copiar, nem saber qual é a página, tampouco o versículo da Bíblia. Os ODS não precisam ser decorados, eles precisam ser realizados. E a gente precisa saber de que forma o meu negócio está envolvido com essa agenda, né? Bem, e esses 17 objetivos, eu sei que é uma grande dificuldade nessa agenda, embora tenha muita gente hoje falando, ela ainda é uma agenda que precisa ser reconhecida. Então, não adianta a gente chegar aqui e dizer assim, ó, precisamos aplicar a agenda, fazer com que ela aconteça. Ninguém aplica o que não conhece. Então, é preciso que a gente, antes da aplicabilidade dela, que nós consigamos entender que agenda é essa, que objetivos são esses. E o primeiro objetivo, ele fala em erradicação da pobreza. O objetivo 2 fala de agricultura, fome zero e agricultura sustentável. Olha os nossos agricultores aí, que estão muito fortemente nesse objetivo. Objetivo 3, que é um objetivo de bastante impacto nessa pandemia, que fala de saúde e de bem-estar. Objetivo 4, que vai falar de educação de qualidade em todos os níveis. Outro objetivo bastante impactado nessa pandemia. Aliás, desde que eu comecei, a gente só está tendo impacto, né? Objetivo 5, igualdade de gênero. Olha o índice de violência nesse período de pandemia, o quanto ele aumentou. Objetivo fala de água e saneamento. Objetivo 7, energia limpa, acessível para todo mundo. Objetivo 8, emprego e crescimento econômico, né? Emprego digno, no momento difícil, né? Eu vou falar depois um pouquinho de cada objetivo, mas eu estou falando de todos, para vocês terem uma ideia. Objetivo 9, que fala indústria, inovação e infraestrutura. Objetivo 10, redução de desigualdade. Objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. Objetivo 12, o consumo consciente. Objetivo 13, combate às alterações climáticas. Objetivo 14, vida na água. Objetivo 15, vida na terra. Objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. E objetivo 17, que é o grande articulador no meio de todos esses objetivos, né? É o objetivo que, principalmente nesse momento de dificuldades, está fazendo a gente entender que juntos nós somos bem mais fortes e vamos chegar muito mais longe, né? Bem, qual era a diferença da agenda que eu falei dos ODM para a agenda dos ODS? A agenda dos ODM, ela foi criada da mão da alta cúpula e chefes de estados que discutiram o que eles entenderam que era melhor
para a população. Exatamente. Com um grande diferencial, e eu acho que foi o diferencial que vai ser o motivo pelo qual nós teremos bastante êxito. A Agenda 2030 ela é resultado da construção de muitas mãos, é resultado de um diálogo entre a sociedade. Vamos pensar que a discussão dessa agenda foi a discussão aí, que às vezes questões tão básicas a gente não consegue resolver. Imagina 193 países membros da ONU discutindo o que era melhor para todo mundo, e cada um querendo salvar o seu peixe. E a gente tinha que chegar a um denominador comum, né? O quanto essa tarefa não foi fácil. E chegamos, ao meu ver, em objetivos bastante complexos, no entanto, objetivos bastante abrangentes, né? Onde a gente consegue incluir todas as atividades. E essa também é uma grande dificuldade, né? Muitas vezes eu vou nas empresas, as pessoas não conseguem se achar, se enxergar qual é o meu objetivo, em que objetivo eu estou. Então, é muito importante que a gente saiba também que ninguém faz um ODS. Os ODS, eles são indivisíveis. Que um ODS, eu vou mostrar daqui a pouco, ele está entrelaçado com o outro. São objetivos que se transversalizam. E isso faz com que as ações se tornem ainda mais sustentáveis, que a gente não tenha essa fragilidade de cada um olhar para o seu próprio umbigo. Se tiver algum gestor público aí nos ouvindo, que fique claro, a sua Secretaria de Educação é tão importante quanto a Secretaria de Meio Ambiente, que é tão importante quanto a Secretaria de Habitação, que todas essas secretarias juntas conseguirão construir uma política pública mais eficiente, que atenda às necessidades do seu munícipe. Que você tendo uma transversalidade dos ODS na sua empresa, você vai conseguir ter uma empresa mais sustentável e também vai ter uma empresa que vai ser referência. Hoje, as empresas também estão sendo vistas pelo... Quais são as empresas que estão causando menos impactos negativos para a natureza? Isso é muito importante. E essa agenda, ela tem algumas... Eu sou apaixonada por ela, então eu sou uma suspeita para falar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Passa. Eu queria saber, de fato, qual é o panorama atual dos ODS no Brasil? Vou te passar esse panorama já já. Porque, segundo o último relatório, né, que saiu da ONU, o Brasil ele está bonito na foto em energias renováveis. Tá? Nós estamos lá, quem recebeu esse relatório, a gente está lá verdinho. É o único objetivo, né, numa questão global, tá? Isso é com todos os outros países envolvidos. O Brasil está verdinho lá em energias renováveis. Eu vou muito particularmente dizer para vocês que esse resultado, para mim, qualquer resultado positivo é importante, mas eu queria deixar aqui a minha tristeza ao mesmo tempo, porque o Brasil era para ser referência para o mundo em energias renováveis. Todo mundo quer o que tem aqui no Brasil. Nós temos um clima, nós temos tudo propício para que a gente produza energia eólica, energia solar, e que a gente se tornasse, não só na fome, como a gente já foi um dia referência, e não é mais, porque a gente está voltando para o mapa da fome, nós já éramos para ser referência para o mundo em energias renováveis. Então, assim, eu ainda estou feliz, mas acho que a gente pode muito mais. E para quem está nos ouvindo e achando assim, se estava difícil antes, agora então, eu acho que tudo vai ficar aparentemente muito mais difícil, porque eu acho que nenhum especialista no mundo será capaz de dizer o que vem pela frente, o que teremos pós-pandemia. E acho que precisa ficar muito claro que a pandemia ela não nos preparou, né? Fomos todos pegos de surpresa. Mas estamos tendo a oportunidade de, durante ela, começarmos a repensar todas as nossas formas de viver, a nossa forma de consumo, a nossa forma de como vamos aplicar essa agenda. Porque desacreditar nessa agenda, gente, é desacreditar no planeta. E se você ainda não entendeu que você e o planeta Terra fazem parte da mesma conexão, nós somos únicos, começa a pensar o seguinte: quando você vai lá fazer teu exame de sangue, tá lá nos seus componentes, lá no seu sangue, ferro, potássio, tá tudo isso lá, não tá? São os mesmos componentes que estão na Terra. E se você não tinha entendido que os mesmos elementos que te formam são os mesmos que formam a Terra, tá claro
entender que somos únicos e que se nós não preservarmos a nossa mãe terra, a gente está fadado a um mundo insuportável. E não insustentável, insuportável. Porque muitos dos nossos problemas são oriundos das nossas ações. Bem, essa agenda tem 5 P's, que são 5 P's transformacionais, que é o plano de ação dessa agenda, que prioriza as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria. E aí você vai me dizer, mas as pessoas está claro. Será que está claro mesmo? Será que a gente conseguia ver e olhar o outro? A nossa relação com o outro vinha sendo uma relação realmente sustentável? Que para mim, nesse momento de pandemia, foi muito bacana ver o nosso objetivo de tecnologia e infraestrutura tomar o lugar que é dele por direito. A tecnologia e a máquina não veio para substituir o homem. Ela veio para se agregar, para estar conosco, para que a gente consiga avançar. E aí a gente começou a ver novas formas de vida, nova forma de se comunicar, novas formas de levar informação. Então, importante nesse momento onde a gente trabalhou a solidariedade como nunca, né? Olhando as pessoas, aquelas que estavam necessitando mais nesse momento, né? E em ajudarmos na erradicação dessa pobreza. O planeta, né? Quantas pessoas dizendo o mar está mais bonito, a gente está sujando menos, né? A gente parou a andar um pouco de carro, quanto de emissão foi diminuída. A prosperidade. Não dá mais para as empresas produzirem. Por quê? Negócios não podem ter sucesso em sociedade que fracassa. E é importante que a gente comece a repensar esse consumo. Exatamente. Paz e parcerias, que eu acho que é o que todos nós queremos. E claro que nesse momento de pandemia a gente teve muita coisa que foi em desacordo com esses objetivos. Daqui a pouco eu chego lá. Na organização temática desses objetivos... Lembrando que já estamos com 30 minutos de live. Quanto? 30. Então vamos correr. Esses objetivos que se remetem às pessoas, eles estão ligados no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 e no 6. A prosperidade são os objetivos ligados ao 7, o 8, o 9 e o 10. Ao planeta, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. E o 16, que é o objetivo da paz, né? E das parcerias, que é o 17. Isso está claro para todo mundo. Quem é o responsável? Quando o Ramiro começou a live, embora eu não visse vocês e vocês não me vissem, eu estava ouvindo ele falar, né? Essa agenda é da ONU, então eu vou consertar isso aqui. Essa agenda é de todos nós. Essa agenda nós precisamos ter uma noção de pertencimento dessa agenda, porque senão fica algo muito intangível. É o compromisso da ONU, para que eu vou fazer minha parte? Então, todos os atores estão envolvidos, seja a política, seja gestores privados, seja os meios de comunicação, seja o sistema financeiro, os órgãos de controle, todos estamos envolvidos nessa agenda. É importante também saber que, embora ela seja uma agenda universal, ela não é uma agenda uniforme. Por quê? Só para dar um exemplo, no objetivo 5 de empoderamento das mulheres, na meta 5.3, ela fala da questão de mutilação genital e casamentos prematuros. O Brasil, graças a Deus, não se adequa a essa meta. Então, é só para vocês entenderem o quanto essa agenda ela tem que ser adaptada para a nossa realidade. Não adianta achar que o que vai dar certo no Japão vai dar certo aqui no Brasil. E o importante dela é que a gente entenda essa negociação e traga essa discussão. Já entendemos que é importante? Ok. Então, vamos internalizar essa agenda, que é o que eu acabei de falar. Trazer do global para o nacional. Como é que ela se adequa ao Brasil? E interiorizar essa agenda é trazer para a nossa realidade local, porque nós temos muitos Brasis dentro do Brasil. A região Nordeste tem realidades diferentes da região Sul, e a gente precisa trabalhar com essas diferenciações. A gente precisa trabalhar com a equidade, é que eu falo todos os dias. A gente está sempre falando de igualdade. Não, a gente precisa trabalhar com a equidade. E um exemplo muito básico de equidade, eu tenho 1,60 m, Ramiro deve ter 1,90 m.
Se dermos para nós uma escada com 30 centímetros e pedirmos para a gente tocar no teto, o Ramiro tocará mais rápido do que eu, porque ele é maior do que eu, porque ele já nasceu maior do que eu. Então, quando nos deram um banco da mesma altura, deram para nós um tratamento igual. Mas não deram para nós um tratamento equânime, que é o que nós precisávamos. Ninguém olhou que eu era menor do que ele e que as minhas necessidades eram diferentes deles. Esse exemplo é só para as pessoas perceberem que nem sempre trabalhar e dar igualdade é o caminho. É preciso termos processos equânimes, onde a gente leve para cada um o que é de verdade necessário para aquele crescimento, para aquela localidade, para aquela região. Bem, a pobreza, ela, segundo a ONU, nós estamos numa curva de desnutrição, né? E ela vem crescendo. Isso está atribuído à crise econômica, à redução de políticas sociais, que eu não vou entrar nesse mérito, né? Na transferência de renda. De 2016 a 2020, a assistência social perdeu 63% do seu orçamento, porque as políticas sociais elas ficaram de lado, né? Porque sempre que se corta, começa sempre pelo social. 50% das famílias que precisavam do atendimento lá no CAPS, né? Se você cortou na assistência, num momento de pandemia, onde as pessoas estão surtando, com problemas psiquiátricos, precisando de um atendimento, elas não conseguiram ter, porque esse corte de verba impactou diretamente nessas questões. A questão da fome zero e agricultura sustentável, né? Somos o país, o país que mais consome agrotóxicos, segundo a FAO. E uma coisa interessante, que 1/3 dos alimentos perdidos no mundo, segundo a FAO, também não sou eu quem estou dizendo isso, é desperdiçado. Isso significa que nós não passamos fome porque não temos o que comer. Isso significa que nós passamos fome porque desperdiçamos. E Gandhi já dizia lá atrás, se a gente tirasse da natureza apenas aquilo que é necessário, a gente não passaria fome, porque a gente desperdiça. E fazemos isso diariamente. Bem, a saúde, de acordo com a OMS, né, que o ODS que fala de saúde e bem-estar, e que fique claro que toda vez que a gente vai falar das questões de saúde, só se fala em doença. E estar doente não somente ter, né, a presença de uma doença, inclui também o bem-estar, a tua relação com o outro, né? Como é que é o teu relacionamento, a tua vida social, é importante que a gente tenha. Porque já era sabido antes da pandemia que existiam doenças que seriam doenças que estariam ranqueando o século XXI, como, por exemplo, síndrome de Burnout, a própria depressão, transtorno de ansiedade, a obesidade, síndrome do pânico. Todo mundo que está me ouvindo aí, em algum momento, conhece alguém que tem uma dessas doenças, se não todas. Nesse período de pandemia, acho que tem gente que está até um pouco mais. Eu não conheço uma, não. Conheço várias. Eu também. A saúde está colapsada, mas não é por causa da pandemia, ela já vinha colapsada. Né? E quando se faz esse recorte da população na saúde, a gente vê que os indígenas, os quilombolas, eles são os mais prejudicados. Haja vista na TV, vocês estão vendo aí as aldeias, o quanto estamos com indígenas infectados, com mortes, com óbitos, o quanto são esquecidos, né? E o Brasil deveria se sentir orgulhoso, porque ele tem um sistema de saúde que é um diferencial em relação a outros países. E, infelizmente, a nossa situação não é mais favorável, né, em relação aos outros países que não têm um sistema de saúde. E se a gente for olhar nesta questão, a gente faz um cruzamento do ODS 3 e do ODS 4, que sofreram bastante impactos nessa questão da pandemia. Saúde, bem-estar e educação. Quanto a gente está tendo perdas significativas, perdas humanas e perdas intelectuais, perda de aprendizado nessa questão da pandemia. Porque tudo, de repente, se tornou urgente. E quando as coisas se tornam urgentes, perde-se a noção do conceito do que é prioridade. E aí, se criam hospitais de campanha que ninguém utiliza. Se gasta verba com o que não é para gastar. E aí a gente vai ver lá no objetivo 16 por que essas verbas foram gastas. Porque só teremos instituições eficazes quando nós tivermos um combate ou uma gestão pública séria, onde nós tenhamos que combater diariamente as questões da corrupção. As pandemias nessa dimensão, na verdade, são resultado de um esgotamento do nosso modo de produção, né? Soma-se a isso um colapso na estrutura capitalista e a retirada de direitos sociais que cada dia, né, a gente vê a perda. E quando se tem
né, quando é dado, todo mundo aí viu a confusão que foi os R$ 600. Né? Tudo feito às pressas, o quanto mostrou nossa fragilidade administrativa. Eu não sei se essa fragilidade era proposital ou se realmente era despreparo. E aí fica aí uma interrogação que eu não tenho como responder. Bem, e como eu falei, o ODS 16 ele ficou bem desarmônico, né? Houve uma grande desarmonia nele no ODS 3 e 4. Por que isso? Porque a gente teve a questão de fraudes nos respiradores e desvio da merenda escolar. Olha os ODS se cruzando de forma negativa, mas se cruzaram. A questão da educação, né? A gente sabe do percentual significativo de alunos que não têm internet em casa, né? E isso mostrou como nós precisamos nos reinventar, onde a educação à distância cresce a cada dia e a gente precisa que essa educação cresça, mas que as pessoas precisam ter em casa internet para que se possa estudar. A gente fala de sustentabilidade, a gente fala de meio ambiente, de proteção ambiental, e a gente não tem com ênfase educação ambiental nas escolas. A gente está discutindo agora a questão antirracista. Cadê aulas de história afro-brasileira que ainda enfrentam obstáculos na sua aplicabilidade? Senão a gente fica igual, correndo atrás do próprio rabo, tentando fazer uma ênfase com coisas que a gente pode estar vencendo dia a dia e a gente está passando batido porque não trabalhou e deu a ênfase que precisava ser dada. Tá? 3/4 agora a gente passa para o ODS 5. 3/4 da parcela mais pobre da população tradicional vive nas zonas rurais. As agricultoras têm menos acesso do que os homens a insumos e serviços de infraestrutura e tecnologia. Por que eu fiz questão de falar das agricultoras? Porque a gente está sempre falando das mulheres da cidade, né, as mulheres urbanas, e a gente esquece das mulheres das zonas rurais, que acabam ficando esquecidas. E a questão da mulher, a gente já é penalizada por si só, né? Por ser mulher, a penalização da maternidade, que não se limita apenas no acesso ao emprego, mas ela segue por toda a vida. E não estou falando aqui de mimimi, eu estou falando de dados reais. Quantas mulheres nesse país assumem cargos de gestão? A igualdade é de oportunidade. Eu não quero ser mais do que homem nenhum. Como boa feminista que sou, não tenho cabelo no braço, talvez eu tenha cabelo nas ventas. Assumo meu papel como mulher e quero apenas ocupar um espaço que não nos foi dado com a devida dignidade que nós merecemos. Saneamento, né? Eu estou falando bem rápido, que a gente perdeu alguns segundos, né? O saneamento tem um impacto brutal e metade do país não tem coleta. E temos que pensar também na questão da água. Nós temos uma grande perda da água na sua distribuição. A sensação que eu tenho é que ninguém olha para isso. Eu estive dando uma palestra na empresa de abastecimento do Rio de Janeiro e deixei isso muito claro. É preciso que a gente fale de desperdício começando de quem fornece a água. Porque a perda que nós temos é bem significativa. E falar de água, onde a gente precisa trabalhar com higienização, parece que a gente está o tempo inteiro falando de algo e a gente está andando na contramão. A questão do saneamento no Brasil, de acordo com o Trata Brasil, o Norte é a região mais prejudicada, ela tem 10,49%, o Nordeste 28,1%, o Sudeste 79,21% e o Sul com 41%. Com coleta de esgoto na região. O Centro-Oeste com 52%. Então, isso significa, se aí são dados do Trata Brasil, isso significa que a questão do saneamento ainda é um grande problema. Temos 100 milhões de moradias no domicílio brasileiro que não têm acesso a uma rede de esgoto. E 35% dos municípios brasileiros com alto índice de doenças endêmicas por falta de água, gente. E a gente está o tempo inteiro dizendo, lavem as mãos. Deveríamos ter um investimento, mais ou menos, em torno de 53 bilhões. Porém, o investimento que é feito hoje para a questão do saneamento é de 15. Então, a gente está muito longe de atingir o investimento necessário para que a gente consiga atingir esse objetivo. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Quero. Eu preciso. Aqui. Alguém está fazendo uma pergunta aí, Ramiro, e essa eu vou dar para você. A inclusão dos ODS na ISO 14001.
Na verdade, vou responder o Alan. Alan, acredito que é um grande avanço, porque a gente sabe que as relações comerciais hoje, elas dependem muito, né, periodicamente falando, do selo 14001, que é Sistema de Gestão Ambiental. E acredito que essa forma de você trazer alguns indicadores e metas, os objetivos, porque as normas de gestão já trabalham nessa linha, que são, né, que são os objetivos, ações coordenadas para dirigir uma organização a atendimento a seus objetivos. E se você, né, o padrão ISO, né, lá em Genebra, se reunisse no comitê, grupo, e trouxesse alguns dos itens, dos indicadores e metas do ODS para dentro das ISOs, não de forma clara, mas como de forma subjetiva, para que as empresas pudessem, né, como a Cristina falou, se identificar e dali começar a trabalhar com as ações práticas, nós já estaríamos um bom avanço para as ações sustentáveis para preservação dos negócios, associando a abrangência da aplicação por diversas empresas. A gente olha quantas empresas têm ISO, são milhares, e, obviamente, a evolução e a preservação do planeta, porque sabemos que a ISO ela atua nos 5 continentes existentes. Então, é um padrão mundial, e acredito que seria de grande relevância a ISO, né? Obviamente, Alan, isso aí é uma próxima possível revisão da ISO. A gente está falando aqui, mas a ISO já aumentou muito os objetivos. Agora a gente pensa, né, no contexto era só produto, serviço, agora é organização, risco de negócio. Então a gente está vendo que a gente está pensando na cadeia e não mais no produto ou serviço. Então isso tem evoluído bastante, né? Eu acredito que essas ações, né, como a gente fala, as empresas não conseguem identificar qual ODS que ela tem desenvolvido, que ela tem feito. Na verdade, muitas empresas desenvolvem todos os ODS, só que elas não conseguem se identificar, né? Com ações mínimas, outras com ações potenciais mais altas, mas todas elas, de alguma forma, conduzem as atividades para a manutenção e atendimento dos ODS. E, Exatamente. Cristiano, eu queria fazer uma pergunta para você. Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre a preservação da Amazônia. E isso está diretamente associado ao ODS 15, né, que é a vida terrestre, e o ODS 13, que é a ação climática e mudança global. Como é que você enxerga isso e que situação que você acha que o Brasil se encontra, o que a gente tem que evoluir? Eu acho que preservar, eu tenho certeza, né, que a preservação da Amazônia ela é importante, ela é extremamente importante, né, as questões do aquecimento global. Mas eu acho que eu ia dizer isso de forma muito pontual e a gente fica muito preso às questões das florestas e existe algo que a gente precisa entender, né, porque e a gente vive dizendo, né, o pulmão do mundo, e eu sou muito feliz por saber que a gente tem a Amazônia é nossa, né? Só que eu acho que pouca gente sabe que 54%, né, do que a gente tem para respirar aí vem dos oceanos. E que a gente precisa pensar na Amazônia, sim, mas a gente não pode esquecer dos oceanos. Talvez por não sabermos exatamente tudo que existe, né, no fundo do mar, a gente acaba não dando, porque a gente precisa olhar para a Amazônia na mesma proporção que a gente precisa olhar para o ODS de preservação do mar, porque é de lá que vem o maior percentual de oxigênio para que a gente possa respirar. Então, muita gente pensa que se não é só a Amazônia, então a gente precisa abrir, né, sair da caixinha, começar a pensar na preservação de uma maneira macro, pensar em preservação. Só para a gente ter uma ideia, nós temos 9.000 quilômetros de extensão da costa brasileira, que percorre 463 cidades em 17 estados. Significa que a costa brasileira ela percorre mais da metade dos estados do Brasil. Com ecossistema único, com 3.000 quilômetros de recifes de corais e 12% de manguezais do mundo, vivemos um momento crítico. Por quê? Porque na conservação de recursos marinhos do Brasil, que sofre com a pesca excessiva, com a falta de fiscalização, com a especulação imobiliária e, consequentemente, isso ocasiona com uma ocupação desordenada das cidades costeiras. Então, tirando assim, a erosão. Exatamente, e uma série de outros fatores que a gente não consegue perceber,
Porque se a gente fica muito olhando apenas para uma questão, a gente precisa pensar em meio ambiente como uma grande conexão. Nós e a natureza estamos todos conectados e é preciso que a gente tenha esse olhar muito linkado. E aí, quando a gente fala de preservação da Amazônia, preservação dos oceanos, de tudo isso, a gente precisa pensar no ODS 10 também. Porque o mundo está cada vez mais desigual. E a gente está mais desigual hoje do que esteve em 1940. Então, a gente precisa ver quais são os fatores que vêm impactando essa desigualdade. Primeiro, a favelização. A desigualdade alimentar. Nós temos um alto índice de obesidade, tanto nas crianças quanto nos adultos. 1 em cada 5 brasileiros é obeso. Então, a gente precisa começar a pensar o que a gente está comendo. A falta de saneamento é outro fator impactante. O ensino de baixa qualidade, o desemprego. Então, é preciso que a gente comece a repensar fatores que parece que estão muito longe da gente, que a gente fica assim, não, a gente precisa fazer campanhas e a gente precisa pensar de uma maneira geral. O quanto tem sido o meu comportamento no mar? Eu ouvi alguém dizendo numa live que alguns objetivos foram menos impactados. E alguém disse assim, eu acho que os oceanos não sofreram esse impacto. Eu vou dizer uma coisa. Já existem ambientalistas preocupados com a questão das nossas luvas e máscaras descartadas de formas inadequadas. Então, não adianta a gente ter ficado bonito na foto nesse período de pandemia e agora, quando tudo voltar, a gente começar a descartar isso de maneira desordenada, como a gente vem fazendo com os plásticos nos oceanos. Até mesmo porque no centro do Rio de Janeiro, a máscara agora já está 3 por 10. Exatamente. Isso não baixou só o preço, mas a qualidade da máscara que você está utilizando. Então, é importante você ver isso. Entendeu? Será que a máscara que você está usando é suficiente para você usar ou porque a gente está comprando qualquer coisa aí? A gente precisa falar de prevenção e preservação com um padrão. E, na verdade, a gente entende também que a indústria da moda, já vindo do tecido, que a gente está falando da máscara de tecido, ela já é uma atividade de grande relevância e grande impacto ambiental já na atualidade. A indústria do petróleo, né, é a primeira grande vilã. Em segundo lugar, ranqueia a indústria têxtil. Então, a gente precisa pensar o quê? Eu não trabalho na indústria têxtil. Você veste o quê, meu amigo? Você veste o quê, minha amiga? Será que esse monte de coisa que você tem no guarda-roupa, que você nem usa porque está com etiqueta desde que você comprou, será possível que a gente não pode construir um guarda-roupa social onde a gente faça trocas? Aquilo não serve para mim, mas vai servir para o outro. Onde a gente só consome e a gente não consegue entender como é que é a minha participação. Mas eu estou impactando no ODS de combate? Claro que você está. Quando você está comprando desenfreadamente, por que a gente vai para o shopping? Porque eu estou tensa, eu estou estressada, eu preciso comprar. E aí a gente esquece que o meu consumo está impactando no ODS 12, está impactando no ODS 13, está impactando em vários outros ODS. Se a gente pensar de maneira consciente, a gente vai entender que o ODS não é o Pacto da ONU, tampouco foram objetivos criados para inglês ver. São objetivos claros e que se a gente consegue trazer isso para a nossa vivência, para a nossa realidade, a gente consegue aplicar isso de maneira muito clara. A Bovespa, você falou ali, lançou o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, onde as empresas vão responder pelos seus impactos negativos ou positivos. Então, é importante, eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a perceber que quem produzia e não se preocupava com os impactos causados, tinha que começar a pensar, porque agora alguém está olhando o que eu estou fazendo, isso vai impactar nas minhas ações, isso vai impactar no meu bolso, e aí sim eu consigo ter um resultado mais efetivo, né? Porque, na verdade, existe um desvínculo muito grande entre o econômico e o ambiental, e agora identificar uma forma de identificar as empresas que mais praticam ações sustentáveis para que elas possam ter um valor econômico maior dentro do setor de investimento. O econômico, o ambiental e o social precisam estar atrelados. Porque então, como os ODS, não dá para trabalhar um esquecendo do outro. Porque muita gente ainda identifica, né, a questão ambiental, social e nunca o econômico. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Cris. Vamos falar um pouquinho sobre cidades sustentáveis e comunidades sustentáveis? Eu estou pronta para isso. Como que você acha, vamos falar aqui em especial, que a maioria das pessoas que estão aqui são do Rio de Janeiro, como é que o Rio de Janeiro se comporta em relação a isso? Mobilidade, todas essas questões que estão envolvidas
ao gasto e o metabolismo urbano, né? Que a gente gera toda uma energia quando a gente vem para grandes centros, grandes cidades. A gente fala da questão da mobilidade, né? Vamos fazer caronas Solidárias. coletivas, né? Você vai com o seu carro hoje, as caronas solidárias são muito importantes, vamos andar de bicicleta, a gente estimula. E aí a gente começa a ver que antes de lançar algo, a gente precisa ver. Se alguém teve a oportunidade de pegar uma bicicleta e andar na ciclovia do Rio, você vai descobrir que você começa na ciclovia e você pode terminar direto no poste. E que falar... exatamente, porque a gente fica tentando falar coisas bem bacanas que as pessoas querem ouvir e eu prefiro dizer a verdade, porque eu acho que é isso que precisa ser dito. Né? Então, a gente não tem uma ciclovia, às vezes tem um poste no meio do negócio, o cara tem que descer e desviar. Se a gente tenta ir para o trabalho, a gente corre o risco de ser atropelado, porque a gente não tem esse preparo. Mas a gente fica falando, né, de transporte, que a gente tem que fazer caronas solidárias, que a gente tem que viabilizar as bicicletas e tudo mais. Primeiro, a gente não tem educação no trânsito. É um outro problema que a gente precisa resolver e que, em algum tempo atrás, eu fiz um trabalho com a Polícia Rodoviária Federal para falar um pouco das questões, porque os acidentes de trânsito matam mais do que o câncer. Ainda mais que a guerra. E a gente precisa discutir questões que estão aí no nosso dia a dia. A gente precisa repensar, né? Que a gente não tem que beber só porque tem uma lei seca. A gente não tem que beber para dirigir porque vidas estão envolvidas nessa história. É muito mais sério do que apenas seguir uma legislação. É uma questão de humanidade, é uma questão de respeito. É como usar a máscara. Não é a minha contaminação apenas, é a contaminação do outro. E que lavar as mãos antes era apenas entregar para outra responsabilidade. Lavar a mão agora é trazer para mim a responsabilidade. Então, esse novo normal trará para nós uma nova forma de pensar. O que não era possível antes tornou-se possível agora. Nós não temos consciência, já estou indo para o objetivo 12, porque eu sei que o tempo da gente está escasso, nós não temos consciência do que é consumo responsável. O próprio Ministério do Meio Ambiente fez uma pesquisa onde 54% responderam que apenas significava o que, de fato, produtos que não agrediam o meio ambiente. Hoje, você pode, pelo seu celular, entrar numa loja, colocar lá na etiqueta da loja, com o teu aplicativo, e saber se aquela loja está envolvida com questões de trabalho escravo. Quantas lojas de grife estão aí vendendo por um absurdo? Você paga e depois você sai dizendo que é vegano, vegetariano, mas está usando roupa que foi explorado a mão de obra. Então, a gente precisa, de verdade, ter ações e ser sustentável de uma maneira total. Não dá para transformar o consumo numa modinha, no marketing de massa. O celular hoje, eu estou só esperando ele lavar a louça, que vai ser o grande sonho da minha vida. Com o celular hoje, você faz inúmeras coisas, inclusive saber quem são as empresas que estão envolvidas de forma sustentável na questão da moda. Já que a indústria têxtil é a segunda maior vilã. Eu podia estar aqui dizendo um monte de dados, eu podia estar aqui dando um monte de informação, mas informações e dados eu vou deixar para o IBGE. Eu vim aqui falar de coisas concretas, coisas palpáveis que a gente pode fazer no dia a dia. Muito mais do que trazer números, eu quero trazer ações e discutir com você para que você pense junto comigo. Esse EDS, então dá para fazer, dá para fazer. E dizer para mim que essa agenda não vai ser possível de ser cumprida, que é impossível, é dizer que nós estamos realmente no fim do mundo. Porque não é uma questão de cumprimento de agenda, é uma questão de viver de forma mais sustentável. E na verdade, Cris, na verdade nós estaríamos negando uma responsabilidade que começa a partir de nós, como indivíduo, depois essa responsabilidade passa para instituições privadas, depois as públicas, que geram as políticas, e depois aí para os governos de esfera municipal, estadual e federal. É muito fácil de jogar a culpa no governo, tá? Fazendo a partir do ponto que a gente precisa conosco. E é importante, esse ano é um ano político. É importante que a gente comece a pensar que a Agenda 2030 precisa fazer parte do PPA dos novos gestores que estão chegando. É importante que eles tenham essa agenda como carro-chefe do seu trabalho. E aí, eu torno a falar, quando a gente fala de aquecimento global, algumas pessoas falam assim, mas eu não entendo muito desse assunto, eu não sei onde é que eu me encaixo. Falar de aquecimento global, gente, é falar de saúde. Porque os problemas que a gente tem em relação
As doenças respiratórias, a gente já tinha antes. Ninguém está com problema respiratório por causa da pandemia. A gente já tinha isso. Falar de aquecimento global é falar em cidades mais sustentáveis. Porque à medida que você não tem, você tem uma superpopulação, você tem pessoas morando em condições abaixo da linha da pobreza, com saneamento, isso vai impactar na saúde. Você tem uma série de fatores impactando na questão do aquecimento. Só para a gente falar de um dado muito importante, porque as pessoas ficam preocupadas com o mar e esquecem de quem explora o mar. 20% de todos os animais capturados em rede de arrasto comercial são capturas acessórias. O que é isso? Animais que não eram para serem pescados. São animais indesejados. 46% dos plásticos feitos que estão de rede de pesca que estão lá no mar. Então, é preciso também ter um olhar voltado para os pescadores, trabalhar nas colônias de pescadores, conscientizá-los de que esse descarte precisa ser feito de uma outra forma. Todo mundo já sabe, isso é um dado que já passou aí, que em 2050, se nós não mudarmos a nossa postura, teremos mais plásticos do que peixe no oceano. Isso já foi dito inúmeras vezes. Alguém falou aí da Amazônia, então fica claro para todo mundo a partir de agora que a vida vegetal corresponde a 80% da dieta humana. E nós dependemos da agricultura como importante fonte de economia e desenvolvimento. Florestas ocupam cerca de 30% do território do planeta, gerando ambientes vitais, e esses ambientes são cruciais para combater essa mudança global do clima. Então, está respondido por que a preservação da Amazônia. Por que é importante a gente aprender com os índios? Porque em territórios indígenas, a preservação, a desertificação não existe lá, porque eles sabem muito bem como preservar. E eu, essa semana, estava lá na minha empresa, lá em Brasília, e eu vi uma coisa muito legal de um índio dizer para mim, de um parente dizer para mim, e aquilo ficou muito marcado. Quem já foi a aldeias, as aldeias ficam geralmente próximos aos rios, né? À beira dos rios. E ele disse assim: quando foi que tu ouviste que uma aldeia foi alagada? Alagado são nossas casas aqui, ó, que muitas vezes sofrem o impacto de uma chuva. Uma boa chuva no Rio de Janeiro, ela é suficiente para causar um transtorno. Ele falou, sabe por quê? Porque a gente respeita o rio e a gente deixa ele seguir o curso dele. A gente não faz como vocês na cidade, que querem mudar o curso do rio, querem... E eu achei essa colocação fantástica, porque é uma grande verdade. Bem, falar de paz, justiça, instituições eficazes nesse momento de pandemia é muito doloroso, né? Vale. Só um minuto. Nós estamos chegando ao final. Faltam 2 minutos. A tua live é sensacional. Se deixar, tu fica falando 5 horas sobre essa ODS, que você vive isso, come isso, pensa nisso. E eu queria que você deixasse em 20 minutos uma reflexão, 20 segundos, uma reflexão sobre por que devemos defender a aplicação dos ODS e quanto eles são importantes para a manutenção da vida e do planeta. Bem, eu queria deixar uma mensagem tanto para o terceiro setor, para as empresas e para o governo, que a Agenda ODS não é um paradigma ético da sociedade e não apenas também econômico. Ele é um grande norteador. É importante que o cumprimento dessas metas aconteçam para que a gente consiga seguir um caminho sem buscar nenhum tipo de atalho. É fazer uma reflexão do que essa agenda representa para a nossa vida, quais os impactos, que mundo que eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos. Né? Sustentar esses pilares que essa agenda nos oferece é trazer sucesso para os negócios. Inclusive, trazendo uma regularização para os mercados. E que as pessoas pudessem se conectar mais. Que nós conseguíssemos ser como os ODS, sermos indivisíveis. Que a gente conseguisse entender que juntos a gente é mais forte. E eu queria deixar minha última mensagem, que eu já estou com o meu tempo estourado, mas eu queria muito dizer para todo mundo que a gente possa viver como se vivermos hoje, como se a gente fosse morrer amanhã. E aprender como se fosse para sempre. Porque nenhum de nós sabe o dia que vai. Então, que a gente faça de cada dia um dia para novos aprendizados. Exatamente.
E falando aqui para todos, né? A Nathalie aqui do nosso suporte técnico deixou um link aí sobre os materiais do BGE, onde você identifica a agenda de 2030. Leiam, busquem, consultem. Vamos aprender a respeitar o meio ambiente, os biomas, os biomassas, os ecossistemas. Vamos gerar equilíbrio, né? Usar a terra de forma apropriada, que tudo que vocês podem ver agora em preservação da saúde é cuidar da terra. A gente entende que isso é um valor que nos foi dado a partir do nosso nascimento e é dever da gente preservar, né? Vamos respeitar o trabalho do agricultor familiar, agricultora, vamos valorizar esse trabalho, né? Vamos viver e usufruir de forma sustentável da capacidade da terra. A gente está sofrendo reflexos aí, eu acho que acredito, pela ganância do homem em produzir poder econômico em função, né? E deixar o meio ambiente e o social como consequência. Só que o mundo é redondo e ele dá volta. E a volta é impecável e o planeta é implacável na sua recuperação. Cris, a QSMS agradece a sua participação no canal. A gente te ama muito. Você é uma queridaça aí. Você é uma referência nesse assunto. E acredito aí, né, que